Você alguma vez já ouviu alguém dizer que é ateu graças à Bíblia? Já? Eu também. Eu quero pensar um pouco sobre isso, pensar a respeito. Eu convido você a pensar comigo. Você me acompanha? Vamos nessa? É, pois é. Essa história de alguém dizer que é ateu graças à Bíblia. A pessoa é descrente, ela não tem uma crença no Deus bíblico, por exemplo, principalmente por sermos uma cultura majoritariamente cristã, mas a pessoa diz que é ateísta, é descrente por causa da Bíblia. Ou seja, ela está se baseando no livro Bíblia para afirmar que não existe Deus, o Deus cristão, ou nenhum Deus qualquer. Isso é muito curioso. Eu quero já iniciar esse raciocínio, essa reflexão, dizendo: claro, você pode discordar de mim, lógico, normal, mas eu quero iniciar dizendo que esse pensamento em si, ele é um pensamento, é um tipo de pensar muito, mas muito limitado. Imagine uma pessoa que diz não acreditar em Deus, uma pessoa ateísta, e ela fala que é ateísta, que ela se baseia somente pelo estudo da Bíblia, por muito ler a Bíblia. Alguns dizem até que a Bíblia é o maior manual de ateísmo que existe. E por que eu digo que isso é muito limitado? Porque quem assim pensa, quem assim aplica o seu raciocínio, está, na verdade, se igualando à crença que ele próprio rejeita. Pensa bem, o cristão, de uma forma geral, e digo o cristão fundamentalista, eu me refiro ao cristão como fundamentalista, não no sentido pejorativo, mas no sentido próprio da palavra, aquele que se baseia em fundamentos, e os fundamentos do cristão, de uma forma geral, são os fundamentos bíblicos. Então, por isso, o cristão ele é fundamentalista, o cristão protestante, o evangélico, dizendo de forma mais clara, mais específica. Porque o cristão católico ele já não é tão fundamentalista, ele não se baseia apenas pela Bíblia, ele se baseia também pela Bíblia, mas em pé de igualdade, em termos de autoridade, de divindade ou de inerrância, ele tem a tradição, entendeu? Então o católico não é tão fundamentalista ou não é fundamentalista, pelo menos comparando-se com o evangélico. Mas aí um ateu ele diz que ele é ateu graças à Bíblia e ele está se igualando, conforme eu disse, ao próprio cristão que se baseia na Bíblia para apoiar a sua crença. Mas o cristão, por mais que você queira contestar a veracidade da Bíblia, a sua, a sua inerrância, a sua autenticidade, por mais que você questione o que está ali registrado na Bíblia, que é um outro capítulo, uma outra questão, é uma outra história, isso vamos tratar em outras ocasiões. Por mais que você questione, mas pelo menos o cristão ele está se baseando naquilo que ele acredita. O evangélico, principalmente, ele acredita muito na Bíblia. Se é uma crença legítima, se ela é aplicável, se é ou não é isso que eu quero dizer nesse momento. Mas está correto esse pensamento do cristão, do evangélico principalmente, porque ele tem a Bíblia como o seu principal documento, a sua fonte. É ali que ele baseia, que ele vai pautar a sua fé. Até aí, não há nenhuma contradição, não pelo menos nesse vínculo entre a fé e o uso da Bíblia para pautar a sua fé. Ótimo, entendido assim? Agora, um ateu que logicamente não acredita e não deve acreditar por ser ateu no conteúdo, na veracidade da Bíblia como algo autêntico, legítimo e inerrante, ele também não pode se basear neste mesmo documento para pautar suas afirmações de uma forma generalista. Porque nesse caso ele estaria usando aquele mesmo documento chamado Bíblia como uma fonte para ele basear as suas afirmações ou negações. E já que aquele documento, segundo o ateísta, é um documento que não tem autenticidade, não tem legitimidade, ele não pode, logicamente, usar desse mesmo documento para pautar aquilo que ele diz. O que é possível neste caso, então?
O ateu ele não pode usar a Bíblia como fonte de argumentação? Pode, mas não de uma forma tão generalista, tão absoluta. E eu explico melhor, ele pode usar sim a Bíblia para desacreditar o Deus da Bíblia, porque ele vai se basear nos contos e narrativas que estão na Bíblia para ele fazer a sua crítica, a sua argumentação, a sua negação, inclusive. Somente isso. Nada mais além disso. Ele não pode pegar a Bíblia e usar como fonte de negação de uma divindade ou de divindades como um todo. Porque, até mesmo porque a própria Bíblia ela é muito limitada no que diz respeito a divindades. É um documento ou um livro que foi elaborado, escrito por judeus para judeus. Nasceu em Israel. Me referindo ao Antigo Testamento, o Novo Testamento já começou a ser uma outra tratativa para uma adequação do conteúdo que ali existe, para que ele fosse aplicado a outros povos. Uma construção que foi sendo feita pouco a pouco de forma pensada. De uma forma assim bem fria, bem racional. Essa é uma abordagem, essa é uma visão que se pode ter do livro. Agora, quando o ateu ele se baseia na Bíblia para dizer, para afirmar categoricamente que não existe Deus ou não existem deuses por causa da Bíblia, ele está, assim como o cristão, está limitando o seu pensamento. Ele está caindo na mesma armadilha escorregadia que o cristão cai constantemente. Exemplo, teve uma vez que eu fiz uma publicação, eu peguei um trecho bíblico muito questionável, muito estranho. Um dia eu vou falar sobre ele aqui no meu canal. E eu fiz uma publicação fazendo uma rápida abordagem ali, fazendo uma demonstração rápida e muito clara de um absurdo que havia, de uma contradição, de algo que realmente muito estranho. Mas eu fiz isso de uma forma sucinta, de uma forma objetiva, e fui bem claro na minha exposição. E teve uma pessoa que é uma pessoa até inteligente, uma pessoa de nível superior, uma universitária, esclarecida até certo ponto, que me decepcionou muito, porque ela viu aquele meu questionamento pontual, específico sobre aquela passagem bíblica, e ela, ao invés de se ater ao que eu estava demonstrando para tentar entender, ou tentar até contra-argumentar, ela só falou isso. Temos mais um ateu na internet? Você virou ateu? Quer dizer, me acompanha. Alguém faz um questionamento a respeito de uma passagem bíblica, demonstra a contradição que existe, a inconsistência que existe, o absurdo lógico que existe naquela passagem específica, e você, ao invés de analisar o que está sendo exposto, o trecho, o texto, fazer uma crítica literária, argumentativa, você simplesmente conclui que a pessoa que está diante de você é uma pessoa ateia, porque questionou a Bíblia. E agora que é o ponto. Então, bastou questionar a Bíblia para ser um ateu, para ser uma ateia. Ou seja, somente ateu duvida ou questiona a Bíblia. Para duvidar da Bíblia, para questionar o conteúdo bíblico, a pessoa tem que ser ateia. É um pensar muito limitado que ele povoa a cabeça de muitos, da maioria dos cristãos. Ou seja, é limitar a coisa. É o ateu limitando o seu pensamento, dizendo que a Bíblia é uma fonte fidedigna para se afirmar que não existe nenhum Deus. Não é. A Bíblia é apenas um livro escrito por humanos e que contém lá as suas falhas também. Mas não se pode dizer que, por causa dos erros bíblicos, isso seja suficiente para dar suporte ao pensamento de inexistência de Deus ou de deuses. Não, porque em havendo algum Deus ou deuses, ele poderia ou pode vir a existir independente da construção do livro, uma vez que o livro é uma construção humana. Lógico que há muitos que acreditam que seja realmente uma construção divina, inspirado divinamente, inerrante, algo que veio dos céus, ou alguma coisa equivalente a isso. Mas
usando aqui uma crítica racional, lógica, e para quem não acredita na tese de inerrância ou de sacralidade da Bíblia, não dá para se basear nela. Você tem que ter um conjunto de evidências ou de falta de evidências, tem que ter uma substância, uma robustez maior, porque senão você vai ser um cristão ao contrário. O cristão, ele, apesar de contradições e inconsistências e absurdos lógicos, vai continuar se baseando na Bíblia para pautar a sua fé, a sua crença naquilo que ali está escrito para... Enfim, é algo que é muito curioso até, que é muito estranho. É uma pessoa que diz acreditar num Deus que é soberano, supremo, inescrutável, inalcançável, incomparável, que é o suprassumo, mas cuja fé nesse mesmo Deus, que é o Deus dos deuses, essa fé, ela não se sustenta fora da Bíblia. É como se você pegasse algo que é imenso, magnífico, majestoso, e você limitasse as páginas de um livro. E pronto, fora daquele livro não se encontra mais ele. Não é? Ao contrário fazem os ateístas. Então é uma armadilha na qual os ateístas têm caído com certa frequência. E é bom sempre lembrar, o nosso universo, ele é de uma imensidão que não cabe em palavras. O universo em que nós estamos inseridos, o tempo e tudo mais que envolve a existência de tudo e de todos, é algo que vai muito além do alcance da capacidade do ser humano, da nossa capacidade. E isso não pode ser usado contra nem a favor da existência de algum Deus. Isso serve tão somente para nós termos consciência da nossa finitude, da nossa limitação e da nossa ignorância. E era somente isso. Eu queria pensar um pouco com você a respeito e trazer mais esta reflexão. Interessante pensar sobre isso. Tá legal? Eu agradeço mais uma vez pela sua atenção. Desejo que você tenha muito sucesso em seus caminhos, você crendo ou não crendo, você se valendo da Bíblia para confirmar ou para negar a existência de qualquer Deus, independente de qualquer coisa. Desejo muita luz para os seus caminhos e fique com a gente, fique conosco, nos acompanhe aí, teremos muito conteúdo interessante daqui para diante. Eu conto com a sua participação e com a sua audiência. Bem, eu sou Rogério Lázaro, este é o canal Mais Que Palavras. Paz para todos.